Olá pessoal, tudo bem? Sou Alas Pereira, técnico em segurança do trabalho, e nesse treinamento iremos abordar o tema prevenção de incêndio e brigada de incêndio. Define-se brigada de incêndio como uma organização interna formada por colaboradores da empresa, onde cada integrante é capacitado para operar os equipamentos de combate a incêndio, praticar salvamentos e organizar o abandono da área. A brigada terá como objetivo zelar pelo bem-estar das pessoas, protegendo contra incêndio e demais emergências à vida humana, instalações prediais, máquinas, equipamentos e demais bens patrimoniais da empresa. Análise dos riscos existentes durante as reuniões da brigada de incêndio, notificação ao setor responsável da empresa sobre não conformidades, orientação à população fixa e flutuante, participação nos simulados, conhecer o plano de emergência da edificação. Identificação da situação, alarme, abandono da área, acionamento do corpo de bombeiros, corte de energia, primeiros socorros, combate a princípio de incêndios, recepção e orientação ao corpo de bombeiro ou SAMU. Nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Esse elemento humano, para combater eficazmente um incêndio, deverá estar perfeitamente treinado. É um erro pensar que sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por mais valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficaz com o aparecimento do fogo. Alerta! Após identificada uma situação de emergência, alertar os ocupantes e brigadista da edificação. Análise da situação. Analisar a situação até o final do sinistro, havendo necessidade, acionar o corpo de bombeiro e apoio externo. Primeiros socorros. Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais até a chegada do socorro especializado. Corte de energia. Sempre que possível, cortar a energia elétrica dos equipamentos ou área em geral. Abandono da área. Iniciar o abandono da área parcial ou total, removendo para local seguro a uma distância mínima de 100 metros do sinistro. Confinamento do sinistro. Evitar propagação do sinistro e suas consequências. Isolamento da área. Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Extinção. Eliminar o sinistro e restabelecendo a normalidade. Investigação. Levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências e emitir o relatório para discussão nas reuniões extraordinárias. É um fenômeno físico-químico composto por 3 elementos básicos. Combustível, elemento que alimenta o fogo e que serve como campo para sua propagação. Comburente, elemento ativador do fogo. O comburente dá vida às chamas. O mais comum é o oxigênio. Calor, elemento que dá início ao fogo. É ele que faz o fogo se propagar pelo combustível. Pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes, pela ação do calor. O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou por atrito dos corpos, e ele se propaga por 3 processos de transmissão. Condução é quando o calor se transmite de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Convecção é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas. Irradiação é quando o calor se transmite por ondas caloríficas, que se deslocam através do espaço. Classe A. Fogo em combustíveis sólidos. Caracteriza-se pela queima em superfície e profundidade, deixando resíduos. A extinção é realizada através do resfriamento com o uso de água ou soluções contendo água. Exemplos: madeira, papel, tecido, borracha, etc. Classe B. Fogo em combustíveis inflamáveis, líquidos e gasosos. Caracteriza-se pela queima somente em superfície, não deixando resíduos. O método de extinção é o efeito do abafamento. Exemplo: óleo, álcool, éter, etc. Classe C. Fogo em equipamentos elétricos energizados.
A extinção é realizada pelo processo de abafamento. É proibido o uso de extintor de água na extinção dessa classe de incêndio, pois a água é condutora de eletricidade. Exemplos: computador, extensão elétrica, etc. Resfriamento. Diminui a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo a liberação de gases ou vapores inflamáveis. Retirada do material. É a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível ainda não atingido da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Abafamento. Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. São substâncias naturais ou químicas no estado sólido, líquido ou gasoso, utilizadas na extinção de incêndio. São capazes de interromper uma combustão por resfriamento, abafamento, quebra da reação em cadeia. A água é o agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento, devido à sua propriedade de absorver grande quantidade de calor. Em razão da existência de sais minerais em sua composição, a água conduz eletricidade, por isso não deve ser usada em materiais energizados. O, BC e ABC são substâncias constituídas de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que pulverizadas formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-o por abafamento ou quebra da reação em cadeia. Gás carbônico, CO2, é um gás mais pesado que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e não venenoso, mas asfixiante. Age principalmente por abafamento, tendo secundariamente ação de resfriamento. Por não deixar resíduos nem ser corrosivo, é um agente extintor apropriado para combater incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis, como centrais telefônicas e computadores. Os agentes extintores destinam-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio, não devendo ser considerados como substituto aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Instalar o extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deve ser instalado em escadas, portas ou rotas de fuga. Os locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes no piso. O lacre não poderá estar rompido. O anel de identificação da manutenção deve ser confeccionado em material plástico indeformável nas suas dimensões, na cor referente ao ano de sua manutenção, conforme a tabela. Observe no polo onde vocês atuam a cor do anel de identificação. Caso esteja com outra cor, avise o setor de segurança do trabalho para agendar a recarga. Confira se o extintor é adequado para a classe de incêndio. Puxe a trava rompendo o lacre e segure o extintor na posição vertical. Fique a uma distância de mais ou menos 2 metros do fogo. Libere a mangueira e direcione-o para a base do fogo. Aperte o gatilho e movimente a mangueira em zigue-zague. Verifique se o fogo apagou completamente. Esse treinamento é uma forma de você identificar e atuar de forma preventiva em situações que possam ocasionar um princípio de incêndio. Em caso de dúvidas, estarei sempre à disposição. Obrigado.